Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal para falar com gente que faz coisas bacanas pelo esporte. Hoje eu tenho um convidado, eu vou falar o nome dele, muita gente não conhece, tirando a família, acho que muita gente não sabe quem é. Paulo Sérgio Ladeia de Castro, é nome de praça, hein? Não é não? Para os íntimos do futebol, é o Paulo da Pinta. Obrigado, Paulo da Pinta, por nos receber para esse papo. Boa noite, prazer estar com vocês aí, poder participar do programa. Vamos bater um papo aí sobre futebol, sobre o Pouso Alegre Futebol Clube. Vamos falar bastante coisa aí dessa cidade que eu já frequento há uns 25 anos, a família mora aí, então estou acostumado aí para a cidade de Pouso Alegre. Deixa eu entender um negócio, ó. Paulo Sérgio, quando é que você virou Paulo da Pinta? Foi no Guarani, não? Paulo da Pinta eu virei com 9 anos, a primeira vez que eu fui treinar numa equipe amadora aqui de Pouso Alegre, era uma escolinha de futebol do Cruzeiro, né? Quando eu cheguei lá, todos começaram a me chamar de da Pinta, porque eu tenho uma pinta no rosto, do lado esquerdo, né? Então, desde 9 anos de idade, que eu comecei a treinar na escolinha de futebol, começaram a me chamar de Paulo da Pinta. Como no futebol já era meio cultural, né, de o pessoal gostar de dar apelidos, então esse apelido pegou e ficou até hoje. Muita gente chama pelo nome da cidade, mas acho que Paulo da Pinta ficou legal, ficou marcante. Se para Angélica deu certo, por que não ia dar certo para você, Paulo? Deu certo também. Paulo, deixa eu só pegar aqui, eu cacei umas informações aqui, você começou valendo mesmo como juvenil do Guarani em 81, é isso? Isso mesmo, 81, eu fui fazer um teste no Guarani de Campinas, através do Oscar, que é meu conterrâneo aqui no sul de Minas, né? Ele é de Monte Sião. Meu pai conhecia o pai dele, onde ele conseguiu falar com o Zé Duarte, na época técnico do Guarani, e eu consegui fazer uma avaliação no Sub-17, na época juvenil do Guarani de Campinas, em 1981. E o Guarani é um clube que tem uma base fortíssima, né, Paulo? Naquela época, os clubes grandes, né, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o próprio Santos, não tinham tradição em formação de atletas. Os dois melhores clubes formadores eram Guarani e Ponte Preta, inclusive com uma rivalidade muito grande em Campinas, né? Até pela distância de 500 metros de um estádio para o outro, né? Então era uma rivalidade muito grande e eram clubes tradicionais e que sempre revelavam grandes atletas, não só para o futebol brasileiro, mas mundial, também para a seleção brasileira, né? Só para lembrar alguém que não conheça muito da história do Guarani, a gente está falando de Careca, Neto, Evair, Amoroso, tanta gente de qualidade. Daria todo mundo uma grande seleção brasileira hoje, só com quem saiu da base do Guarani. O Djalminha já veio meio que pronto do Flamengo, mas também estourou jogando pelo Guarani. São duas equipes tradicionais, né? Na época, um investimento muito forte na base, como eu falei anteriormente, coisa que os clubes grandes não tinham essa preocupação, eles já compravam prontos. Já chegava e levava o que interessava. Eles vinham e compravam aquele jogador que se destacava na base, né? Então eles preferiam investir dessa forma do que fazer investimento alto na base. Você chegou a jogar a Copa São Paulo? Joguei para São Paulo em 1982, pelo Guarani. E aí, logo na sequência, você foi contratado pelo São Paulo mesmo. Aí eu saí do Guarani em 82, né? Logo, o Oscar já estava no São Paulo, também me arrumou avaliação lá com o Zé Carlos Serrão, que era o técnico do Sub-20, eu já era junior, já tinha 18 anos, então eu fui fazer um teste para a equipe Sub-20 do São Paulo, onde fiquei também até o final do ano. Aí depois retornei para minha cidade, que eu tinha me alistado aqui, vim servir NPOR, fiz exército em 83 aqui em Pouso Alegre. O NPOR, imagino que seja alguma coisa. Aqui em São Paulo tem o CPOR, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Só muda a primeira sigla. Só muda a letrinha ali, mas. É Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Aí em São Paulo é Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. É a mesma ideia.
É a E aí mesma você coisa. veio para o Isso São Paulo, acabou, né? depois você Acho foi para a que Portuguesa, Paulo? em 84, aí eu servi o quartel 83 aqui, continuei jogando pelo Pouso Alegre Futebol Clube, mas na época o Pouso Alegre era um time amador, a gente foi campeão estadual em 83 de futebol amador, fomos campeões sul mineiro, e aí o Pouso Alegre se profissionalizou para disputar a segunda divisão em 84. E eu saindo do quartel, eu fui para a Portuguesa, através do Bressan, amigo aí de longa data, aí, ele arrumou para... ele viu que eu vinha se destacando no Pouso Alegre, aí ele me convidou para ir para a base da Portuguesa em 84. Você é meio campista, era, né? Meio campista. A gente nunca deixou de ser, né? Mas era meio campista. Eu jogava de meio campo, depois eu fiz um segundo volante, cheguei a jogar algumas partidas como zagueiro também, mas sempre joguei mais na posição de segundo homem do meio campo. Hoje em dia estaria bem no pedaço. Tem muita gente boa disputando as vagas aí de Mas a segundo concorrência é volante. muito grande. Estaria bem, mas a concorrência com grandes atletas aí na posição, né? Por falar em concorrência, no comecinho dos anos 90, você foi para o Cruzeiro. Então, aí eu saí da Portuguesa e vim disputar a fase final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão em 84, que foi o primeiro ano de retorno do Pouso Alegre Futebol Clube à Segunda Divisão. E o Pouso Alegre se classificou para o quadrangular final. O presidente foi lá na Portuguesa, pegou emprestado o meu passe lá para poder disputar a fase final. A gente quase subiu, faltou bem pouco. E aí depois o Pouso Alegre acabou adquirindo, eu fiquei aqui em Pouso Alegre até 90. Fizemos uma boa campanha no Campeonato Mineiro e eu e o Nonato fomos emprestados ao Cruzeiro em 1990. Estamos conversando hoje com Paulo da Pinta, ele que é presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. Está contando inicialmente um pouco da carreira dele como atleta. A gente vai dar um pouco de continuidade no restante que ele fez. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, o Confraria dos Esportes vai fazer uma breve pausa. Ó, tô de olho, fica aí que eu tô voltando. Estamos de volta com o segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com o presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, o Paulo da Pita. Paulo, você falava agora há pouquinho que você foi para o Cruzeiro em 90. Logo depois, eu acho que você se estabilizou indo para a Inter de Limeira e logo depois para o Criciúma, onde você fez a sua carreira mais longa, eu acho. Sim, eu saí do Cruzeiro em 90, aí a Inter de Limeira contratou 3 atletas do Cruzeiro e eu fui no pacote aí. Veio disputar o Campeonato Paulista e Brasileiro em 91, eu, Paulo Isidoro e Gilmar Francisco. Aí a gente até fez uma excelente campanha no Paulista naquele ano lá, classificamos para o octogonal final, inclusive com vitórias dentro do Morumbi, o São Paulo que viria a ser o campeão, a gente ganhou de 4-1 lá no Morumbi de São Paulo. A gente fez uma bela campanha naquele ano. O Levir Coupe era o nosso técnico. Acabando o Campeonato Paulista, o Levir vai para o Criciúma disputar a Libertadores e pede a minha contratação. Aí eu fui para Criciúma, onde eu fiquei bastante tempo, né, onde tive longa data ali, não só como atleta, mas também como dirigente, diretor de futebol lá da equipe profissional e posteriormente da base do Criciúma. É isso que eu ia te perguntar. Saindo da vida de atleta, você assumiu gerente de futebol, diretor de futebol, tudo no Criciúma, e aí foi picado pelo bichinho aí do Cartola. Então, eu encerrei minha carreira em 99, né, no Santa Cruz. Também joguei no Brasil de Pelotas após a saída do Criciúma, né, em 97. E em 2000 eu tenho o convite do presidente do Criciúma, que tinha me levado lá em 1992 para ser atleta do Criciúma. Ele me convida
para eu ser o gerente de futebol do Criciúma. Não tinha muita experiência na função, tinha encerrado minha carreira recentemente, né? Mas prontamente aceitei. A gente fez um campeonato brasileiro aí da segunda divisão pelo Criciúma, depois, 2 anos depois, eu fui para ser diretor das categorias de base do Criciúma Esporte Clube também, onde fiquei até 2004. Em 2005 eu retorno à minha terra natal, que é Pouso Alegre, tentando assim colocar em prática um pouco da minha experiência, né, que eu tive no Criciúma Esporte Clube como dirigente, como diretor, como gerente, tentando fazer com que o futebol profissional da minha terra natal pudesse retornar, já que ele vinha de muitos anos parado, né? Eu cheguei a conhecer você pessoalmente, eu estava lembrando essa semana, depois que a gente marcou o nosso contato, lá no Rosão, né, onde tem o centro de esportes lá. Foi quando você tinha se tornado há pouco tempo o secretário municipal de esportes, lazer, cultura, enfim, da cidade de Pouso Alegre. Como é que foi você chegar na cidade que é a sua cidade de nascimento e ver que a estrutura não era exatamente o que você estava acostumado? Então, é que Pouso Alegre também, o futebol profissional, ele ficou desativado, ficou parado, né? Então, não tinha nenhuma estrutura para você pensar em futebol profissional, né? Como você bem disse aí, logo no meu retorno a Pouso Alegre, eu tive o convite para ser o secretário de esportes, então tive uma oportunidade também de conhecer a gestão pública, né? Sabendo das dificuldades que eram, né? Para fazer acontecer, tudo por conta de burocracia, né? Então foi também uma experiência muito oportuna, muito boa para minha vida profissional. Mas sempre que eu pensei, retornando de Criciúma e voltando a Pouso Alegre, eu sempre pensava que o Pouso Alegre ele seria um clube viável para poder retornar ao futebol profissional. Então ficava aquele sonho, que é aquela coisa mexendo comigo ali no dia a dia, né? Apesar de todas as dificuldades, mas sempre com a esperança de um dia poder fazer que o Pouso Alegre Futebol Clube voltasse a disputar campeonatos profissionais. Você se tornou presidente do Pouso Alegre em 2014, 2015, é isso? Não, foi 2017. 17. Mas É que foi você já uma estava longa dando batalha. aquela conhecida, né? Já estava dando uma sondada. O que que acontece? Logo quando eu voltei a Pouso Alegre, a gente tentou uma forma diálogo com a antiga diretoria do Pouso Alegre, tentando reunir um grupo, um pessoal que gostava do futebol, tentando fazer que o Pouso Alegre Futebol Clube pudesse retornar, né, ao futebol profissional. Mas a antiga diretoria nunca teve esse interesse, apesar de estar à frente do clube. Eles não queriam que o Pouso Alegre exercesse a sua atividade principal, que era o futebol profissional, mas também o que pegou foi assim que era um grupo que estava à frente do clube desde a década de 80 e praticamente a gente não ouvia se falar de realização de eleições. E aí a gente foi, esse grupo aí, que eram ex-atletas, ex-diretores, ex-sócios, ex-conselheiros do clube, entraram com uma ação solicitando que a atual diretoria, na época, né, realizasse eleições da forma do estatuto, coisa que não vinham fazendo. Em 2016, a gente tinha entrado com a ação em 2009, o juiz viu que as coisas não estavam caminhando da forma correta, interditou a antiga diretoria, tornou nulo todos os atos a partir de 2009 dessa diretoria e nomeou uma comissão provisória. Essa comissão provisória, quem me elegeu presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, já que eu tinha tomado toda a frente, reunido toda a documentação para a gente tentar retornar com o Pouso Alegre Futebol Clube. Isso ocorreu em 2016. Então, em 2017, eu assumo a presidência do Pouso Alegre Futebol Clube por conta de uma eleição na forma do estatuto, como a gente
solicitou ao judiciário, né? E aí eu começo a minha primeira gestão à frente do Pouso Alegre em janeiro de 2017. E vocês tinham um estádio ali do lado, onde hoje é a UPA, né? Pertinho do Hospital Municipal ali. Vocês conseguiram negociar com a prefeitura, fazer uma troca de local. Aí a partir do momento que eu assumo, a gente vai tomar o conhecimento da real situação do clube, né? Muitas dívidas, um clube que não tinha receita nenhuma, mas que devia mais de 2 milhões. O prefeito, no seu primeiro ato, que também entrou junto praticamente no dia que eu estava assumindo o Pouso Alegre, ele estava assumindo a prefeitura. Em seu primeiro ato, ele faz com que o antigo estádio da Lema, que é onde é a UPA hoje, onde estão construindo o anexo do hospital, que eles vão fazer o setor oncológico, que é o antigo estádio da Lema, o prefeito decretou utilidade pública e isso aí nos forçou assim a sentar com a prefeitura e negociar uma forma de poder fazer uma permuta com a prefeitura naquele terreno que era central ao lado do hospital, e o Pouso Alegre conseguiu trocar com a prefeitura uma área de 41 mil metros, no antigo estádio, que tinha 11.550 metros, onde hoje a gente faz o nosso centro de treinamento, que é na rodovia BR-459, e foi onde a gente conseguiu viabilizar o retorno do Pouso Alegre Futebol Clube ao futebol profissional. Legal, estamos conversando hoje com Paulo da Pinta, presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. O Confraria dos Esportes vai fazer uma pequena pausa, a gente volta para o nosso bloco número 3. Já, já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco no Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com o presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, Paulo da Pinta. Paulo, você falava das novidades aí, que vocês conseguiram melhorar a estrutura de CT e o Manduzão. Quem bancou aquela reforma foi a prefeitura, vocês que fizeram por iniciativa própria? Então, aí a partir do momento que a gente assume o Pouso Alegre, em 2018 a gente volta a jogar a segunda divisão, no caso a terceira divisão do Campeonato Mineiro, né? O Pouso Alegre vinha parado há muitos anos. E aí, para liberar os laudos, teve que fazer um alto investimento e adequação no atual estádio municipal, o estádio Manduzão, né? Irmão Gino Maria Rossi, que ele pertence à prefeitura, mas hoje está sob manutenção, os cuidados todos do Pouso Alegre Futebol Clube. Então houve um forte investimento, principalmente, né, no quesito aí de liberação de laudos. Vocês bem sabem aí, laudo de vigilância, laudo de polícia militar, corpo de bombeiros, laudo de engenharia, a própria vistoria da federação. Então o estádio vinha há muitos anos abandonado, né, largado. Então a gente teve que fazer um investimento com recurso próprio do clube, aí na casa de quase R$800 mil. A prefeitura também, o ano passado, fez um investimento na questão da iluminação e na troca do gramado. Então, aos poucos, a gente vai tentando mudar a cara do estádio municipal aqui para que possa receber bem o nosso torcedor e virar um palco aí de grandes espetáculos aí. E vocês têm feito um trabalho legal, a torcida tem dado o apoio. Eu acompanho sempre que a torcida abraçou a ideia. Eles estão com vocês sem restrição nenhuma. Isso aí era uma situação que a gente já esperava. Não tanto como tem acontecido, mas a gente sabia que teria o apoio do torcedor, já que era um torcedor que vivia aí há praticamente 20 anos sem futebol profissional na cidade. Então, várias gerações de jovens que se perderam, não tiveram nem oportunidade de jogar, como eu tive, e nem oportunidade de assistir o Pouso Alegre jogando o futebol profissional. Então, quando a gente retorna, o apoio da torcida foi imenso, sabe? A gente hoje, dentro de Minas Gerais,
nós temos a terceira média de público do estado, só perdendo para Cruzeiro e Atlético. Inclusive à frente do grande América Futebol Clube, que disputou a Libertadores, joga o Campeonato Brasileiro, primeira divisão, e a gente tem uma média aí de 5 a 6 mil torcedores por partida. Isso aí, graças ao nosso torcedor, que sempre nos apoia bastante. Vocês conseguiram subir até a divisão principal do Campeonato Mineiro, se mantiveram lá na última rodada, é isso? Estava ali correndo perigo, na última rodada ficaram firmes. O ano passado a gente reestreou na primeira divisão, fizemos um excelente campeonato, né? Conseguimos conquistar a Taça em Confidência, que deu vaga para a Copa do Brasil nesse ano. Conseguimos também a vaga para o Campeonato Brasileiro Série D, que são 2 torneios inéditos ao Pouso Alegre Futebol Clube. Ele jamais tinha disputado competições a nível nacional, então para a gente assim foi um calendário muito legal esse ano, inclusive na Copa do Brasil. A gente passou a primeira fase contra o Paraná, ganhamos de 2-0. Fomos para a segunda fase, cruzamos com o Curitiba, outra equipe paranaense, onde a gente perdeu nos pênaltis para o Curitiba também, que é um clube de Série A, infelizmente ali saindo da Copa do Brasil. E agora a gente joga o Campeonato Brasileiro Série D. Estamos na primeira colocação em nosso grupo, né, que é o grupo que tem equipes de Minas, São Paulo, Espírito Santo e uma equipe da Bahia. Esperamos aí que a gente possa primeiro conseguir o objetivo, que é classificar entre os 4, para depois aí ir para o mata-mata, tentar conquistar uma vaga na Série C, que a gente sabe que será muito difícil, né? São 64 clubes e alguns clubes aí de camisa, equipes tradicionais como Paraná, Oeste, próprio Santa Cruz, América de Natal. Tem muitas equipes aí boas aí do futebol brasileiro que procuram aí retornar uma Série C do brasileiro. Essa participação na Copa do Brasil, eu acho que o que tem de muito interessante são os prêmios em dinheiro. Aquele pênalti perdido contra o Coritiba valia um dinheirinho legal para o clube e ajudar muito na manutenção de vocês. Com certeza. Era um Pix aí de 1.900.000 se a gente classificasse Nada contra o mais. Curitiba. Nada mal. Inclusive, que a gente fala é da premiação, né? Mas fora que você faria mais um jogo, e aí era turno ida e volta, né? Então a gente receberia, pelo cruzamento que o Curitiba pegou, a gente receberia o Santos aqui. Isso. Então você teria mais uma oportunidade de fazer uma renda aí de uns 400, 500 mil também, além desse 1.900.000 de premiação da CBF, né? A folha de pagamento do Pouso Alegre está mais ou menos em que faixa? Hoje o Pouso Alegre tem uma folha salarial de R$ 300.000 e uma despesa mensal em torno de R$ 500.000, com manutenção de campo, com viagens, né, transporte, hotel, alimentação, moradia, uniforme, departamento médico, manutenção do estádio. Então, 300 mil de folha e a despesa mensal gira em torno de R$ 500.000. Se alguém está interessado em montar o clube, já viu que a brincadeira não é muito barata, não, né? Poxa, esse é o problema, sabe? Futebol ele não é barato. Futebol, tanto é que a gente vê poucos times aí, equipes tradicionais que já saíram do cenário por questões financeiras. O futebol está muito caro, é difícil você achar parceiros. Agora, com essa novidade aí de SAF, a esperança nossa é que a gente possa, daqui a pouco, se transformar numa sociedade anônima do futebol, conseguir parceiros para que possam caminhar juntos conosco nessa questão do futebol profissional, que realmente, como você bem disse, O não seu é muito mandato vai até fácil. 2023, é isso? Não, meu mandato termina esse ano, né? É o Esse sexto ano. ano de mandato. Eu fui reeleito, né? Então eu não posso mais ser candidato. Então esse ano eu deixo a diretoria do Pouso Alegre para poder descansar um pouco também, porque é outra situação. A gente abdica muito do meu negócio, da minha família, do, dos amigos. Outra coisa também é bom deixar bem claro que esses cargos de diretoria, até pelo estatuto do Pouso Alegre, não são remunerados.
Então, você abre mão da sua vida pessoal para se dedicar, para colaborar e por idealismo, né, para poder fazer algo em prol do futebol da sua cidade. O técnico que vocês têm hoje em dia, o Paulo Roberto, que começou aí, estava no São Bento ultimamente e voltou para Pouso Alegre. O Paulo Roberto, ele iniciou a carreira, inclusive, eu era atleta na época, né, em 1988, eu jogava no Pouso Alegre, o Paulo Roberto, ele estava naquela transição de encerramento de carreira, ele teve uma lesão e veio como auxiliar do Saul. Aí o Saul sofreu um acidente, ele veio e assumiu o futebol profissional do Pouso Alegre. Então, o primeiro time que ele treinou em sua vida profissional do Paulo Roberto foi aqui em Pouso Alegre. Então, era um sonho antigo, não só nosso, mas também dele, de poder contribuir, né, com aquele clube que abriu as portas para sua bela carreira. A gente vê que o Paulo Roberto hoje ele conquistou acesso aí em São Paulo, né, com São Bento para a primeira divisão. Então, é um profissional muito capacitado. Tenho certeza que vai ajudar muito o Pouso Alegre nessa caminhada aí. E vocês têm as categorias sub-20, eu sei que também está bem nos campeonatos? Então, nós temos a categoria sub-20, sub-17, sub-15 e esse ano a gente começou também o sub-13, já que nós tivemos 2 anos de pandemia que prejudicou bastante, né, trabalhar com garotos, com jovens. Então, uma dificuldade muito grande, né, de poder até realizar treinamentos, quanto mais competições. E outra novidade para a gente também, que a nossa categoria de base, ela tem patrocínio da Ambev. O nosso uniforme é todo patrocinado pelo Guaraná Antártica, já que a gente tem projetos aprovados em leis de incentivo, tanto estadual como federal. A gente conseguiu o apoio da Ambev, nossa camisa da base aí é patrocinada pelo Guaraná Antártica. Então, a gente Legal. espera... Estamos conversando hoje com Paulo da Pinta, presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. Paulo, queria agradecer demais você dedicar uma meia hora do seu tempo aí para conversar com os amigos do Confraria dos Esportes. Eu agradeço primeiro o convite, né, para a gente falar de futebol, mas principalmente do nosso Pouso Alegre Futebol Clube, poder passar para mais pessoas aí, conhecer não só a minha pessoa, mas principalmente o clube que a gente tanto gosta, tanto ama. Então é um prazer estar com vocês aí, agradeço o convite mais uma vez, satisfação ter estado com vocês aí, e precisando a gente está à disposição, uma hora que vocês puderem, apareçam aqui para conhecer o nosso torcedor, o nosso estádio, o nosso centro de treinamento, a nossa estrutura. Estamos esperando por vocês aí. Grande abraço. Muito legal. Obrigado, Paulo, pela gentileza. Eu que agradeço. No Confraria dos Esportes dessa semana, a gente conversou com Paulo da Pinta, presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. Agradeço demais pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.